Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Nós temos vivido dias bem difíceis e complicados, e para nós cristãos tem sido bem difícil estarmos ausentes no que diz respeito à nossa reunião no templo e à nossa comunhão. Sentimos falta daquele aperto de mão, do abraço caloroso, de nos assentarmos na igreja, no templo, e ouvirmos a exposição da palavra de Deus de forma direta diante dos nossos olhos. Tenho ouvido alguns irmãos com tristeza lamentando e dizendo da saudade que sentem desse momento, embora sejam poucos dias que temos já experimentado essa realidade. É comum a nossa identidade como igreja, a nossa comunhão. No entanto, eu quero dizer que esse distanciamento, nesse momento, é necessário. E pensar e meditar aqui com você que a nossa comunhão em Cristo, ela supera a distância necessária. Olhando com atenção o texto bíblico de Colossenses, capítulo 2, versículo 5, observamos o apóstolo Paulo dizendo: pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. O contexto da carta de Paulo aos Colossenses é um contexto de prisão. O apóstolo Paulo está preso em uma prisão domiciliar, recebe a visita de Epáfras, que traz notícias a respeito do perigo das heresias na igreja de Colossos, e o apóstolo Paulo está distante, quilômetros de distância dessa comunidade, preso, e o apóstolo Paulo não conhece pessoalmente esses irmãos, porque não foi ele quem fundou a igreja ali em Colossos, provavelmente foi Epáfras, ouvindo pregação sua ali em Éfeso. E o apóstolo Paulo escreve a essa comunidade mesmo em distância, o que nos leva a pensar na comunhão e no cuidado pastoral mesmo à distância. Como dissemos, a nossa comunhão em Cristo, ela supera a distância necessária. O apóstolo Paulo estava distante do povo, distante dos seus irmãos, não por vontade sua, mas por uma condição que foi-lhe imposta, mas o apóstolo Paulo continua pastoreando a igreja, mesmo não sendo ele o pastor da igreja em Colossos. Ele se compadece da realidade traga por Epáfras e trabalha essa realidade mesmo à distância através de uma carta. É interessante observarmos o apóstolo Paulo com essa atitude, porque ela é o exemplo para nós hoje que deve ser absorvido como prática. O apóstolo Paulo está preso, mas não o cuidado pastoral. O apóstolo Paulo está distante, mas não a ação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo se encontra preso, mas não a doutrina bíblica, não a verdade bíblica. E o apóstolo Paulo faz uso ali de toda essa realidade espiritual. É sobre isso que nós devemos pensar nesses dias. Irmãos, em Cristo, laços foram feitos que não podem ser desfeitos pela distância. Podemos continuar vivendo a nossa comunhão em Cristo Jesus e apresentarmos diante dele as nossas orações e o cuidado um pelo outro. Em Cristo podemos amar nosso próximo, nossos irmãos, e exercer o sacerdócio universal. E devemos entender isso e vivermos essa prática nesses dias. Podemos orar, podemos aconselhar uns aos outros, podemos admoestar mesmo à distância. Em Cristo recebemos o Espírito Santo de Deus, o qual nos instrui, nos consola, nos conforta, ensina, anima, fortalece, mesmo distante do templo. Queridos irmãos, assim eu quero concluir trazendo para nós a direção e encorajamento para algumas práticas nesses dias. Mantenha-se próximo dos seus familiares.
mesmo que seja através de mensagens, vídeos e principalmente através da oração. Mantenha-se em comunhão com seus irmãos na fé, através de uma ligação, de um telefonema, de uma chamada. Ligue, ore pela pessoa, ore junto com ela, peça que ela ore também por você. Na distância do templo, aproxime-se mais e mais de Deus e da pessoa de Cristo Jesus e encha-se do Espírito Santo, através da leitura bíblica, através da vida devocional, através da oração. Faça culto doméstico, meu irmão. Aproveite essa oportunidade para que na sua casa haja culto doméstico, e se já existe, para que ele seja fortalecido. Ensine aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos, as histórias bíblicas, e ore junto com eles para que Deus continue cuidando de toda a sua família. Meu irmão, minha irmã, há de passar esse tempo, mas enquanto ele não passa, devemos fazer bom uso dele para fortalecimento da nossa fé, para a glória de Deus e para cuidado uns dos outros. Oremos pelo nosso país, oremos pelos outros países, oremos para que o Senhor nos dê boa direção, sabedoria e em tudo cautela, cuidado e zelo. Vivamos a dinâmica da fé para a glória de Deus, porque a distância do templo não é forte o suficiente, poderosa o suficiente para destruir a nossa proximidade com Deus, com a pessoa de Cristo e uns com os outros. Meus irmãos, a nossa comunhão em Cristo supera a distância necessária. Que Deus nos abençoe, abençoe sua vida e sua família e nos faça viver para a glória de Deus nesses dias.